Sejam muito bem-vindos a mais um TV Simpro, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2025. Hoje o nosso papo é sobre imposto de renda. Sim, estamos no Sindicato dos Professores para ajudar você a aprender a fazer o seu imposto de renda. E para isso, eu recebo Daniele Regina Garcia Kumanaia, que é mestre em políticas públicas, professora, contadora, olha, ela faz um monte de coisa. Daniele, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. E para ajudar as pessoas a enfrentarem o leão. Está chegando, como está chegando a época aí do imposto de renda, né? O famigerado leão que todos temem. É a época que a gente mais recebe as dúvidas realmente. Mas uma coisa que eu te falo, hoje em dia o processo para declarar o imposto de renda está muito mais fácil do que alguns anos atrás. Está bem mais fácil, bem mais simples. A minha primeira pergunta, quem nunca fez imposto de renda e vai fazer pelo primeiro ano, consegue fazer sozinho? Consegue. Fala, eu sou contadora, né? Faço imposto de renda, mas a pessoa, quando ela vai fazer o imposto de renda pela primeira vez, se for um imposto bem simples, né, como é a primeira vez, provavelmente ela tem o informe de rendimento, ela consegue fazer sozinha, porque o sistema de declaração de imposto de renda da Receita Federal, ele é intuitivo. Então, você preenche literalmente o que ele está te perguntando. Então, é bem facinho. Tá, se é tão fácil assim hoje, por que tem tanta gente que deixa para a última hora? Eu vou falar que é a mania que a gente tem, né? A gente deixa sempre para os 45 do segundo tempo. Eu acho que é mais esse sentido. Uma coisa que a gente tem que ter também para poder fazer o imposto de renda é levantar os documentos, tá? Então, até quando alguém me pergunta, como eu vou fazer o imposto de renda? Eu falo, durante o ano, vai se organizando para poder você já deixar a documentação necessária para fazer o imposto de renda. Aí você me pergunta, mas quem está fazendo pela primeira vez nunca fez nada, né? Então, é um período que ele vai ter aí realmente para levantar toda a documentação. O que a gente precisa declarar no imposto de renda? Os rendimentos tributáveis. Então, normalmente, se você trabalha em uma empresa, você vai receber agora até o dia 28 de fevereiro o informe de rendimento. Lá tem o valor que você recebeu, o que foi descontado de INSS e o que foi retido de você do imposto de renda. Nesse mesmo informe de rendimento, vem os valores das férias que você recebeu, o valor do 13º e se, porventura, tem convênio médico junto com a empresa, também já vem declarado o valor do convênio médico. Então, boa parte do imposto de renda já está ali. O que mais você precisa levantar, por exemplo? Se você paga escola para os seus filhos, então pode ser ensino infantil, fundamental, ensino médio e faculdade. Despesa com médico, dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo. Então, tudo que você tiver de despesas médicas, então você junta tudo que você vai usar para declaração de imposto de renda. Além disso, os bens, imóveis, veículos, você precisa declarar também. E a gente fala os bens também o quê? O que você tem de conta corrente, conta poupança, aplicação, CDB, RDB, tudo isso a gente declara para o imposto de renda. Você falou que agora, né, tá chegando o período da declaração, as pessoas começam a te fazer perguntas. Isso. Quais são as perguntas mais recorrentes que você recebe? Se eu vou pagar imposto de renda. Tá. Como que eu sei se eu vou pagar imposto de renda? Então, vamos lá. Então, vamos começar um pouquinho antes. Então, a Receita Federal hoje em dia, ela tem várias formas de você declarar o seu imposto de renda. A mais tradicional que a gente está acostumado é quando você entra lá no computador, entra lá no site da Receita Federal, você baixa e instala o programa no seu computador, tá? Só que hoje em dia tem aplicativo ou pelo próprio portal da Receita Federal, que chama ECAC, você já consegue baixar, preencher online a declaração do imposto de renda. ECAC, E-C-A... E-CAC. Então, eu falo, tem alguma dúvida? Joga no Google, que o Google já traz tudo para você. Tá. Então, você baixa o programa e você vai alimentando essas informações. Tá? Mas aí no final, só no final mesmo você vai saber se você vai pagar ou se porventura você vai restituir o imposto de renda. Então, as pessoas me perguntam, vou pagar? Eu falo, eu não sei, né? Porque eu preciso pegar tudo que você recebeu, todos os gastos que você teve, lançar no programa para ele gerar realmente o quê? O imposto devido que você tem do imposto de renda.
É possível que eu vá alimentando esse sistema ao longo do ano para não ter que juntar tudo de uma vez e fazer? Não, infelizmente não. O programa de imposto de renda, ele é liberado normalmente bem no comecinho de março, tá? Depois da pandemia, o governo estendeu o prazo até o dia 31 de maio. Então, ele libera ali no comecinho de março, então é de março até maio que é o período que você tem para poder preencher a declaração do imposto de renda. Existem aplicativos que podem te ajudar a fazer a organização desses documentos aí, para você não ter que ficar guardando papelzinho em casa? Não, aplicativo não tem. Eu vou falar para você o que eu costumo fazer, tá bom? Inclusive, as pessoas que conversam falam, nossa, é bem legal. Por exemplo, despesas médicas. Foi no médico, pagou um médico, pegou um recibo, eu tiro foto, né? E no próprio celular eu crio uma pastinha, recibos médicos. E vou guardando todo mês ali, todo mês, modo de dizer, né? Claro, cada vez que eu vou no médico, eu vou lá e guardo, então já fica salvo. Ou salvo no celular, ou salvo no computador. Eu, como sou contadora, eu vou alimentando uma planilha mensalmente, né? Então eu já coloco o nome do CNPJ, do prestador de serviço, se é pessoa física. Então eu já deixo tudo esquematizadinho para poder ficar mais fácil a declaração do imposto de renda. É importante que todo mundo saiba fazer a sua própria declaração de imposto? Deixa eu te fazer, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu vou te dar um exemplo pessoal. Recentemente, uma familiar minha perdeu o marido e era ele que fazia isso. E aí, ela, desde o falecimento dele há 3 anos para cá, ela simplesmente abandonou isso. Até que a Receita descobriu por algum motivo, entrou em contato com ela e falou, olha, você tem que resolver, tem multas, encargos, etc, etc. E ela está correndo atrás de uma contadora que possa ajudar isso ajudá-la a resolver essa situação. É importante que todo mundo saiba fazer isso? Eu acho que sim. No meu ponto de vista, sim. Como eu disse, eu sou contadora e vários escritórios de contabilidade, vários contadores, eles prestam esse serviço para fazer a declaração do imposto de renda. Então, se você não sabe fazer, então eu falo que a gente tem que buscar realmente uma assessoria que te ajude. Mas como eu disse para você, se de repente é uma declaração simples, eu não tenho muitos bens, eu não tenho muitos rendimentos, então a gente consegue fazer. Uma pessoa que nunca fez consegue fazer. Inclusive, nas faculdades onde eu leciono, tanto na UMC quanto na FATEC, várias vezes, agora no começo do ano, a gente faz alguns projetinhos. Quais são esses projetos? Vamos ensinar a população a fazer imposto de renda. Então, não é que é ensinar. A gente disponibiliza um laboratório de informática, a gente baixa o programa do imposto de renda lá para a pessoa e ela leva todos os documentos. Ela senta lá e ela mesma vai preenchendo o imposto de renda. Surgiu uma dúvida, ela me chama, eu treino alguns alunos, eu capacito alguns alunos para poder fazerem isso e vou tirando as dúvidas para poder fazer o imposto de renda. Agora eu vou pegar um ganchinho aí do que você falou da sua cunhada? É uma familiar, uma familiar, perdão, uma familiar, que ela perdeu o marido. Então, quando ocorre, falece alguém, então no caso dela, o marido dela, uma coisa importante, então ele faleceu no ano de 2024, então ele trabalhou no ano de 2024, do ano de 2025, vai ter que apresentar o imposto de renda do falecido. Entendi. Então vai ter que fazer dele, mesmo já tendo falecido, vai ter que fazer. Aí, no caso, ela não sabia que ela precisava declarar, porque provavelmente ela recebe pensão dele. Quando você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda e você não declarou, a multa começa em R$ 164 aproximadamente. E aí, além disso, vai incorrendo juros e multas. Então, se ela não declarou em 2021, 2022, 2023, 2024, então, esses 4 anos aí está incorrendo, além da multa, está incorrendo juros e multas sobre isso daí. E se ela não regularizar a situação dela junto à Receita Federal, ela não vai conseguir fazer um financiamento bancário e pode ter outros empecilhos aí na hora de conseguir, principalmente na hora de conseguir algum financiamento, na verdade. Quem é isento precisa fazer alguma coisa? Não precisa fazer nada. Eu lembro que antigamente tinha que fazer alguma coisa. A declaração de isenção. Hoje em dia, quem é isento não precisa fazer nada. Eu vou aproveitar, quem que é obrigado a declarar imposto de renda? Quem no ano passado, no ano de 2024, teve o rendimento tributável acima de 30.639, não vou lembrar os centavos para você exatamente.
Então, acima disso, eu estou obrigado a declarar o imposto de renda. O ano passado eu recebi 29 mil. Então, você está isento, você não precisa declarar. Mas uma coisa que eu peço sempre para o contribuinte olhar, olha o seu informe de rendimento. Às vezes, em um mês do ano que juntou férias, juntou 13º, você teve um rendimento mais alto. E aquele mês você foi tributado. Então, reteve de você, por exemplo, R$40, R$50 ou um valor um pouco mais alto, mais baixo. Se você teve algum imposto retido, é importante que você faça a sua declaração, mesmo não ser obrigado. Por quê? Você restitui esse valor. Entendi. Foi descontado em você, né? Porque você atingiu ali a faixa mínima, ultrapassou a faixa mínima. Então, é importante você fazer que você restitui esse valor, uma vez que você é isento. Você, antes da gente começar a gravar, você estava preocupada e trouxe até uma colinha aí, que você falou, tem algumas coisas de legislação que são importantes falar. Quais são essas coisas? O que é importante saber em relação à legislação? Tá. O que eu trouxe aqui é a minha colinha. Então, quem que é obrigado a declarar? Então, rendimentos tributáveis. O que são rendimentos tributáveis? Salário, comissão, aluguel. Então, se no ano passado você teve um rendimento de R$ 30.639,90, você é obrigado a declarar, inclusive pensão e aposentadoria. Então, você é obrigado a declarar. Outro item importante, quem teve rendimentos isentos, indenização trabalhista, pensão alimentícia, acima de R$200 mil. Uma coisa que está na moda hoje em dia, quem faz aplicação na Bolsa de Valores. Então, se você movimentou, se você teve rendimentos ali na sua aplicação na Bolsa de Valores, você também precisa declarar. Então, são algumas coisinhas que a gente tem que aí realmente que ficar atento. Outra coisa importante, se você tem bens, né, isso inclui casa, carro, conta bancária, acima de R$800 mil. Aí você é obrigado a declarar. Quando eu falo carro e casa acima de R$800 mil, é valor de aquisição, tá? E não o valor de mercado. Não o valor de mercado. Porque tem gente que fala, eu comprei a minha casa há 30 anos atrás, hoje em dia minha casa vale R$1 milhão. Valor de mercado vale R$1 milhão. Mas quanto que você adquiriu a sua casa? Eu adquiri e paguei R$200 mil. Ótimo. O que você vai declarar, R$200 mil. Então, você não está obrigado a declarar. Entendi. A primeira pergunta que as pessoas fazem para você é eu preciso ou não declarar. Qual é a segunda dúvida que as pessoas têm? Como declarar, né? Eles têm realmente, por mais que eu fale, olha, é simples, o sistema ele é intuitivo, eles têm realmente como declarar. Uma dúvida que eles têm, o que eu posso deduzir do imposto de renda? Tá? Então, o que você pode deduzir do imposto de renda? Seguro-saúde, né? As despesas médicas, médico, dentista, oftalmo, fonoaudiólogo, psicólogo, então, despesas com saúde, exames laboratoriais, tudo isso você pode deduzir do seu imposto de renda. Escola, né, que eu já citei no comecinho, você pode deduzir também previdência privada. Então, se você tem alguma previdência privada, você tem aquela que é descontada, que é a nossa previdência social, mas por fora você paga uma previdência privada. Essa previdência você também pode abater aí do seu valor do imposto de renda. O que muita gente me pergunta, eu pago aluguel, posso declarar no meu imposto de renda? Você pode declarar que você paga aluguel, mas aluguel não vai fazer diferença nenhuma para o seu imposto de renda. Ela é indedutível para fins de imposto de renda. Entendi. Como que eu caio na malha fina? Primeiro, o que é a malha fina? Como que eu caio? É um sistema? Alguém tem que ir lá e me denunciar? Como que funciona esse? É legal. Malha fina é o medo de todo mundo, na verdade. O que é a malha fina? Ela é uma inconsistência, tá? Então, para você ter uma ideia, a declaração de imposto de renda é um sistema, tá? Então, quando que você cai na malha fina? Quando o governo passa lá um verificador e tem alguma inconsistência, literalmente na digitação ou na informação. Então, por exemplo, empresa, vamos imaginar assim, eu vou dar para você o informe de rendimento. E lá fala, você recebeu do CNPJ X o valor de R$40 mil. Teve X de valor de desconto de INSS. Teve descontado de imposto de renda R$4 mil.
Exatamente como está escrito, é o valor que você tem que digitar. Se você... eu ganhei 40 mil reais, digitou 41 mil reais. Digitou errado, você está na malha fina. Porque o governo vai confrontar aquilo que a empresa declarou que você recebeu versus aquilo que você declarou que você recebeu. Tanto é que a declaração, ela se chama declaração de ajuste anual, tá? Porque se você paga imposto de renda mensalmente que a empresa desconta de você, agora é para você fazer o ajuste anual. Entendi. Tá? Então é alguma inconsistência, não só no rendimento, no que você recebe, mas como também nas despesas. Tá, mas aí eu cometi esse erro de digitação, o governo cair na malha fina, o que eu faço? Tá, então vamos lá. Primeiro, como você sabe que você caiu na malha fina? Isso é importante. No próprio sistema da Receita Federal, tem lá nesse portal ECAC que eu falei para você, você vai gerar um código de acesso, é confidencial, utiliza o seu CPF, o número da declaração, tá? Você entra lá e você vai ver o status da sua declaração de imposto de renda. Então ela vai aparecer lá, você mandou, vai aparecer o quê? Em processamento. Então, ou seja, a Receita Federal está lendo ainda os seus dados. Se aparecer pendência, você sabe que você corre o risco de cair na malha fina. Então assim, quando você tem a pendência, você ainda não está na malha fina. Então, você clica lá na pendência, ele traz qual é a pendência. O médico, o dentista que você declarou que você pagou R$600, o seu médico declarou que você pagou 550. Entendi. Então, houve uma inconsistência. Então, você vai atrás, vê o que é correto e você retifica essa inconsistência. Não vi que tinha essa inconsistência, não entrei no portal lá ECAC e passou. Você vai ser notificado na sua casa. Era essa a minha dúvida. Fiz lá o imposto e esqueci. Pensei em outras coisas. Esqueceu. Eu recebo um e-mail ou algo assim? Literalmente é uma notificação. Chega uma cartinha. Então, importante quando você preenche lá, você vai colocar o seu endereço sempre atualizado. Tá? Então, você recebe uma cartinha. Diferença, quando eu detecto essa pendência antes do governo, teoricamente eu não tenho multa. Entendi. Então, assim, de repente, tinha que pagar um impostinho a mais, lógico, vai ter uma multa pequenininha. Quando o governo avisa você que você caiu na malha fina, aí a multa é... Porque, na verdade, o governo tem até 5 anos para cobrar de você, né, essa pendência. Entendi. Então, não é que você caiu na malha fina hoje e o mês que vem ela vai te mandar. Entendi. Demora aí um bom tempinho. Então, eu sempre aconselho as pessoas a entrarem lá no portal da Receita Federal e verificarem se está como pendência. Tá, aí agora a gente vai falar um pouco sobre organização. O governo tem esses 5 anos para identificar essa inconsistência e me notificar. E te cobrar, Vamos usar o exemplo do dentista. Eu coloquei lá 600 e o dentista lançou 550. Eu tenho que correr atrás, eu pago a multa, está resolvido, ou eu tenho que correr atrás lá dos 550 de 5 anos atrás do dentista que eu nem lembro mais o nome dele? Teoricamente tem que correr atrás. E isso é uma coisa que... Eu falei o dentista porque normalmente é pessoa física. E é difícil, né, ter realmente esse controle. A partir desse ano, de 1º de janeiro de 2025... todo recibo, né, com despesas médicas que vierem de pessoa física, eles têm que fazer direto no portal da Receita. Então, isso aí vai diminuir esse número de inconsistências. Entendi. Tá? Mas assim, como é que você vai regularizar? Ou eu lanço 550, aí zerou ali, né? Ou eu tenho que provar para a Receita Federal que, olha, eu paguei realmente R$600 e foi o dentista que declarou errado. Aí eu preciso do recibo, preciso do comprovante bancário, mas eu tenho que agendar um horário lá na Receita Federal e falar, olha, eu paguei realmente R$600. Existe uma margem para essas inconsistências? Não. Sei lá, se eu errei centavos, aparece inconsistência? É por isso que eu falei, é sistema. Então, o sistema ele cruza, você digitou 40.010, 40.011 é sistema. E às vezes acontece mesmo. Então, outra coisa que eu falo, lançou tudo, confere. Rendimento, até, inclusive os centavos a gente confere. Aí, aquela pergunta que você me fez, né, se eu vou pagar imposto, que eu fiz, né, que as pessoas me perguntam, tá?
Depois que está tudo declarado, tudo registrado bonitinho, lá embaixo, eu falo que eu tenho o imposto de renda muito claro ali na minha cabeça. Então, você olha na tela do computador, lá embaixo, do lado esquerdo... Todo contador tem isso. Tem lá o valor a restituir ou a pagar. Se é mais vantajoso para você entregar pela declaração simplificada ou pela completa. Então, não tem, ali você já vai saber se você vai pagar ou se você vai restituir. Tá? Mas é só depois que você informar realmente tudo para o governo. Tá, existem, eu sei que tem pessoa física e pessoa jurídica, mas dentro da pessoa física existem diferentes tipos de imposto, é isso? Na verdade o imposto é o mesmo. O imposto tipo de declaração, tem declaração, a declaração simplificada e a completa. Tá, o que diferencia as duas? Então vamos lá, a completa, tá? Para quem que ela é indicada? A pessoa que tem muitos gastos com instrução, com despesas médicas, faz a completa. Então, por exemplo, a pessoa é casado, né, tem filhos, tem 3 filhos, os 3 filhos estão num colégio particular, tem gastos com médico, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, é mais vantajoso que ele declare realmente a completa. A simplificada, o que que é? Ela te dá um desconto de 20% sobre os seus rendimentos tributáveis. Então, ela pega os seus rendimentos tributáveis e tira 20%. Quando que a declaração simplificada ela é indicada? A pessoa que de repente não tem muitos gastos, não tem muita despesa. Né? Então, aí ela faz a simplificada. Mas, volto a te falar, no próprio sistema... Quando você está lançando, ele traz lá qual que é mais vantajoso para você. Lógico que você olha, né? Na completa eu estou pagando R$1.000 de imposto de renda, na simplificada eu estou pagando 600. Clica na simplificada. Tem gente que às vezes envia errado. Nessa época do ano, principalmente nos noticiários, a gente vê muito e ouve muito falar sobre a tal tabela do imposto de renda. O que é essa tabela? A tabela do imposto de renda a gente chama de tabela progressiva do imposto de renda, tá? O imposto de renda, ele é um tributo que ele é feito por faixas. O que seriam essas faixas? Quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais. Então, é por isso que a gente escuta falar muito na tabela do imposto de renda. Então, até 2.500 e alguma coisa você é isento, né? Aí começa 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, que é a alíquota máxima do imposto de renda. Tá. Eu ganho 2.000 e alguma coisa, como você, 2.500 e alguma coisa. Mas, além disso, eu recebo o vale-refeição de mais, sei lá, R$300. Eu recebo outros benefícios que são parte de negociações dos sindicatos e etc. Eu considero isso na minha renda também na hora de declarar ou não? Isso não. Como você disse, é um benefício que a empresa te dá. Então, seu salário é 2.500, mas você tem vale-refeição, você tem vale-transporte, assistência médica. Aí é um benefício que você tem e não entra. Então, você te contratei, a empresa te contratou, seu salário é 2.500 mais comissão. A comissão entra. Entendi. Fez hora extra entra. Eu trabalho à noite, adicional noturno, entra tudo. Entendi. Tá? Entendi. Essa mudança que ainda não foi ratificada de isenção para quem ganha até R$5.000, já tá te dando dor de cabeça? Não. Não, graças a Deus. Eu falo em relação à dúvida, as pessoas perguntando e tal. Não, ainda não, porque falaram que ia ter a isenção e logo em seguida já voltaram atrás. Então, não deu tempo da pessoa assimilar, eu vou ser isenta do imposto de renda, porque foi uma coisa muito rápida. Mas só para você ter uma ideia, deixa eu pegar aqui o valor exatinho para não falar a tabela do imposto de renda. Hoje em dia, quem paga a alíquota máxima que é de 27,5%? Rendimentos tributáveis acima de R$ 4.664,68. Então, quem ganha menos de R$5.000 já está pagando a alíquota máxima. E ia ser isento quem ganha até R$5.000 ia ser isento. Né? Então, ia ter uma mudança realmente bem drástica. E que faz sentido, né? Porque, sei lá, o dono do banco tá pagando a mesma quantidade de imposto do que o porteiro do prédio. Eu falo em relação aos percentuais, né? Então, é que eu falo o seguinte, isso. eu vou só pegar uma coisinha. O que acontece?
a tabela progressiva do imposto de renda e a mesma do INSS é assim, quem ganha menos, paga menos e quem ganha mais, paga mais. Então, ela é assim. Então, se vou pegar o exemplo do porteiro do prédio. Você recebe R$2.000, então você não está pagando imposto de renda. Agora, o gerente do banco, por exemplo, ele tem um salário de R$20.000. Ele está pagando 27,5% em cima de R$20.000. Então, vamos dizer, é justo. O que acontece hoje em dia com a tabela de imposto de renda? Ela não é corrigida desde 2014. Então, pega o salário mínimo de 2014 e pega quanto que é agora. Quanto que teve de correção? Então, nós temos uma tabela realmente defasada. Então, por isso, é algo que tem gente que fala, eu nunca pagaria imposto de renda, e hoje em dia está pagando imposto de renda, é por conta disso. Porque nós temos uma tabela de imposto de renda progressiva defasada. Agora, quando você falou assim para mim, o porteiro paga a mesma coisa de imposto que o cara do banco. Não é o imposto de renda, é o imposto sobre o consumo. Tá? Aí é outra coisa, aí é uma outra história. Por que é o imposto sobre o consumo? Você vai no supermercado e compra uma bolacha. Sim, Um exemplo bem... Claro. Pacote de bolacha, R$5. Então, se você que é o porteiro, né, que ganha lá, que eu falei para você, R$2.000, ele está pagando R$5 no pacote de bolacha. Mas quem na tabela, quem ganha 5.000 paga o imposto máximo, que é 27,5%. Isso. E quem ganha R$20.000 também paga os mesmos 27,5%. Então, só que eu falo, mas ele é progressivo, né? Então, é 27,5% sobre R$5.000. 27,5% sobre R$20.000. Por isso que faz sentido, na minha opinião, a discussão sobre a taxação de lucros e dividendos. Isso não, com certeza, tá? Então, mas isso igual eu falo, na verdade, é algo que tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem analisado, né? Porque... Por que voltou-se aí o imposto de renda? Não vamos mais isentar quem ganha R$5.000. Porque eu estou tirando uma parcela do que eu vou receber, eu como governo, concorda comigo? Sim. Então, hoje em dia, R$4.600 você já paga imposto de renda. Se fosse R$5.000, não pagava mais imposto de renda. Então, o governo, assim falando, ia perder uma parcela significativa de arrecadação. Qual é a contrapartida? Então, na verdade, foi por isso que foi voltado atrás. Então, eu estou tirando o imposto, mas precisa ter uma contrapartida. A contrapartida eu reduzi o imposto, mas eu aumentei o outro. Ou, melhor ainda, que é o mundo ideal. Eu reduzi o imposto, mas eu reduzi o quê? Os gastos. Então, esse é o mundo ideal. É igual a gente faz na nossa casa, né? Você tem a sua receita, né? Você tem o seu rendimento. Se você quer economizar um dinheiro, o que você faz? Você corta, não corta? Vou cortar às vezes uma coisa que é supérflua. Corta gastos, você corta, né? Então, você deixa de ir no restaurante. Isso, você ia no restaurante toda semana passa aí uma vez por mês. Uma vez por mês, é isso. Então, o mundo ideal, né? Então, a grande discussão o governo, ele vive da arrecadação dos tributos, seja o governo federal, estadual, municipal, ele vive da arrecadação. Então, eu tirei essa parcela aqui de tributos, tá? Qual que vai ser minha contrapartida? Aí eu vou aumentar imposto. Que gera bastante instabilidade, tá? Você vai tirar de você vai aumentar. Se eu aumento o imposto da pessoa jurídica, um supermercado, por exemplo, né? Eu aumentei os tributos, vou colocar o supermercado que é uma coisa mais assim. Eu aumentei a sua tributação. O que você vai fazer? Eu, dono do mercado? Você, dono do mercado. Eu repasso. Você repassa. Então, quem vai sair perdendo? O consumidor. Então, ele teve a isenção do imposto de renda. Eu não vou pagar imposto de renda. Mas eu taxei a pessoa jurídica. Ele não está pagando imposto de renda, mas ele está pagando o quê? O imposto do consumo. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, muito bem estudada. Então, não pode surgir assim, eu vou fazer isso. Precisa ser explicado de onde vai ser a contrapartida. Qual o prazo para que eu entregue o meu imposto de renda? Até 31 de maio.
Tá. De 2025. E agora. aí, 31 de maio é o dia zero. Zero. Para eu me organizar para 2026, a partir de 31 de maio eu já começo a guardar, a tirar as fotos das notinhas. É isso que você recomenda? Mas agora não, a gente está em fevereiro, né? Então, janeiro e fevereiro de 2025. Já foi no médico? Tá recente, não tá? Vai lá, tira a fotinho e já deixa na pastinha, a pastinha aberta. Ah, eu tô fazendo faculdade, por exemplo. Vai declarar o ano que vem. Faculdade é mais fácil, né? Você tem um recibo, né? Ou o quê? Você pode ligar para a faculdade ou para a escola, por exemplo, depende se é um colégio, alguma coisa. Olha, eu quero o valor que eu paguei de mensalidade aí no ano de 2025. Também é mais fácil. Ou literalmente você soma aí o quanto você pagou de mensalidade todo mês. Não tem problema Você nenhum. falou em determinado momento, usou o exemplo dos filhos na escola, você falou, tenho 3 filhos, são 3 mensalidades. Isso. Na hora de declarar, eu junto o valor das 3 e lanço como uma só, ou eu tenho que lançar separado? É tudo separado. Na declaração de imposto de renda, tá? Eu posso fazer a minha, tá? E junto com a minha declaração de imposto de renda, eu coloco quem? Os meus dependentes. Então, se eu tenho, no caso, 3 filhos, tá? Eu coloco o CPF. Hoje em dia a criança, não sei se você sabe, mas ela já nasce com o CPF, né? Então, já vem o CPF, o nome da criança e o que eu paguei de escola para aquela criança, para aquele filho, né? E assim sucessivamente. Uma coisa importante que muita gente acaba caindo na famigerada malha fina é isso. Aconteceu até o caso na minha família, né? Uma familiar minha, o filho dela tem 20 anos, ele faz faculdade, quem paga a faculdade é ela, mas ele trabalha. E aí? E ela lançou ele como quê? Como dependente dela. Ela pode fazer isso? Pode. Só que o rendimento que ele recebeu, ela tinha que ter incluído na declaração de imposto de renda dela. Ela não incluiu. Ela incluiu ele como dependente dela. Ela fala, mas sou eu quem pago a faculdade dele, ela que paga o convênio médico dele. Ela caiu na malha fina. Não chegou a cair na malha fina, né? Ela pesquisou lá e deu inconsistência. Aí ela ligou para mim, né, e falou, olha, deu aqui uma inconsistência do dependente. Então, foi exatamente isso. Porque ela lançou ele como dependente, só que não lançou o rendimento dele que ele trabalha. Tá, aí tinha que lançar o rendimento anual dele, também, quanto que ele ganha, não sei. Isso mesmo. E aí, ele ganha mais de R$ 4.600. Aí ele tem que fazer a declaração de imposto de pessoa física dele também e desconsiderar esse valor da... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que acontece? Na verdade, é assim, nesse caso, o que é sempre mais vantajoso, tá? Declaração separada, tá? Vou dar um exemplo meu, eu sou casada, eu faço o meu imposto de renda e o meu marido faz o imposto de renda dele. Por quê? Quando juntam as rendas, né, o valor vai lá em cima. Então, o que aconteceria no caso desse meu familiar? Então, ela tem a renda dela e pegou a renda do filho dela. Ele não é obrigado a declarar imposto de renda, mas quando eu pego o salário dele, ele não pagaria imposto de renda, mas eu junto com o dela, vai para a alíquota máxima. Entendi. Então, em vez de ser isento, 7,5%, por exemplo, vai para a alíquota máxima. Então, assim, uma coisa que eu falo, sempre é mais vantajoso declarar separado. Então, ele ganha lá, ele é obrigado a declarar. Ele pode declarar junto com ela, não tem problema. Só que uma vez que eu declaro ele como meu dependente, eu estou ciente de que os rendimentos deles vão ser somados à minha declaração de imposto de renda. E tem uma forma dela colocar esse valor no imposto dela sem colocar ele como dependente? Não tem como. Não existe, tá? Entendi. Aí o que ela fez? Ela retificou. O que ela fez? Ela tirou ele como dependente, né? Então, a gente pode deduzir o dependente também, né, no imposto de renda, tirou ele como dependente e tirou a universidade que ela paga para ele, então ficou só a parte dela, tá? Eu falei, é sempre mais vantajoso você declarar separado, não é nenhum ônus, mas eu não tô lesando de nenhuma forma o governo, tá? Tá, mas aí, desculpa te interromper, ela tirou a faculdade. Tirou a faculdade, tirou ele como dependente. Tá, mas ela continua pagando a faculdade. Continua. E aí quem declara esse valor? Ninguém. Entendi. Ninguém, não pode declarar.
quem teria que declarar, vamos assim dizer, é ele, mas ele não está declarando o imposto de renda, tá? Então, é isso. Então, a partir do momento que ele não é mais dependente dela, então ela não pode mais, ela paga o plano de saúde dele também. Então, ela não pode declarar mais o plano de saúde dele. Entendi. Tá? Entendi. Pra gente encerrar, você já falou a data final, já falou o que fazer quando cai na malha fina. Qual outro conselho você dá para quem precisa fazer pela primeira vez, ou se enrola, ou deixa para a última hora em relação ao imposto de renda? Tá. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, não deixa para a última hora. Quem deixa para entregar no dia 31 de maio, o sistema fica lento, ele trava, porque tá todo mundo deixando, todo mundo não, mas tem uma grande parcela que vai entregar lá no dia 31 de maio. Então, de verdade, o sistema, ele fica lento, ele trava, você envia e dá erro, tá? Para quem tá, principalmente para quem está começando a declarar, mesmo para quem não, já está declarando há algum tempo, hoje em dia, como eu falei, tem um aplicativo, tá? Mas ou fazendo direto pelo site da Receita Federal, ou quando eu baixo lá o download do sistema, a gente tem a opção de pegar uma declaração pré-preenchida. Então, o rendimento da empresa já vem, rendimento bancário já vem, inclusive algumas despesas médicas já vem na declaração. Olha que legal. Então, já vem pré-preenchido. Então, isso diminui o trabalho e diminui a chance de errar também. Então, vai lá, a declaração pré-preenchida, é super fácil. Se você faz online, já vem automático. Agora, se você vai fazer pela declaração de imposto de renda, você coloca importar dados da declaração pré-preenchida. Coloca a sua senha lá do portal do cidadão e ele traz todos os dados para você. Deixei de te perguntar alguma coisa que é muito importante e eu esqueci? Não, eu acho que perguntou tudo mesmo. Falamos sobre tudo? Falamos sobre tudo, sim. Daniele, obrigado por ter aceitado Imagina, conversar com a gente, tirar a dúvida do pessoal aí sobre IR. Caso as pessoas queiram te encontrar para te perturbar agora no dia 29 de maio, como que as pessoas te acham? Então, hoje em dia, eu não estou fazendo mais imposto de renda, né? Porque eu tenho outras atribuições da faculdade, outras coisas que me tomam muito tempo. E fazer imposto de renda, embora é fácil, ele toma um tempo considerável, porque aí seria a minha responsabilidade. Então, hoje em dia eu não faço, mas quem quiser me procurar... Para tirar dúvida, para participar daquele projeto que você falou que ensina a fazer o imposto. Mas aí pode procurar a Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC e também a FATEC. Então, nesse período, eles sempre abrem projetinhos para poder ensinar. Então, são os professores em conjunto com os alunos. Tá certo. É bem legal. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente antes do dia 31 de maio, para a gente poder encaminhar para a Daniele para poder responder a gente, e a gente responde vocês com todo prazer. Como sempre. Eu respondo tranquilo, gente, não tem o menor problema. É isso aí. Muito obrigado de coração pela parceria de sempre. Eu espero ver todos vocês aqui no próximo programa e ao longo de 2025 também. Tchau, tchau.